Mateus capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler o texto que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos, Igreja de Cristo, nós vemos aqui que quando Jesus, ele termina o Sermão do Monte, o ensino mais profundo de sua pregação, trazendo esta parábola, que toca o centro da vida humana, o centro da vida humana, que é o lar. E esse texto que nós lemos fala sobre dois homens. Quantos homens? Dois homens. Fala também sobre duas casas. Quantas casas, igreja? Duas. E também fala de uma mesma tempestade. E eu gostaria que você guardasse isto no teu coração. Fala de dois homens, duas casas e uma mesma tempestade. Mas se você olhar para esta parábola, os resultados foram completamente diferentes. Ou seja, dois homens, duas casas, a mesma tempestade, mas os resultados completamente diferentes. E a Bíblia Sagrada diz que o primeiro construiu sobre aonde, igreja? Sobre a rocha, e permaneceu. E a Bíblia Sagrada fala também que o segundo construiu sobre a areia e desabou. A rocha aqui não é uma religião. A rocha mencionada aqui não é também uma tradição familiar, podemos colocar assim, mas a rocha mencionada é Cristo, é Jesus, o fundamento sólido da fé e também da vida, ou seja, a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. O lar edificado sobre ele, sobre Jesus, sobre a rocha, é aquele que resiste aos ventos, aquele que resiste às crises, porque a chuva das provações e aos rios também das aflições, elas vêm sobre a nossa vida, mas aqueles que estão firmados sobre a rocha, eles permanecem. Famílias que constroem sobre Cristo não desabam. Eu vou repetir para você: famílias que constroem sobre Cristo não desabam, elas se transformam. E nesta noite, Deus está nos chamando, Deus está te chamando para reconstruir o alicerce da tua casa, não sobre sentimentos,
mas sobre o Filho de Deus, que está vivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E a casa edificada sobre a rocha, ela começa com ouvir a palavra, ou seja, ela começa com a escuta da palavra. Antes de qualquer coisas que nós fazemos, por exemplo, uma construção, antes que qualquer martelo toque o chão, o primeiro passo do construtor, daquele que vai construir, é fazer o que? Prudentemente é ouvir, ou seja, ouvir. E Jesus, ele disse: todo aquele que escuta, ou seja, todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, ouvir a palavra, escutar a palavra. A história bíblica está cheia de famílias que foram transformadas, histórias que foram transformadas não pelo que viram, mas pelo que ouviram de Deus. Abraão, por exemplo, ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra, e isso gerou uma nação. Maria, ela ouviu a voz do anjo, e isso gerou o Salvador, o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré. José ouviu a voz de Deus através de sonho, e isso preservou também a sua família no momento da seca, da crise. Ei, o verbo aqui ouvir, vem como ouvir com entendimento, captar e observar, ou absorver aquilo que você está ouvindo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Não é um ouvir superficial, mas um ouvir que gera fé, e uma fé que transforma a nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, é um som do céu que estabelece direção aqui na terra, porque a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando conosco. O homem que edifica a casa espiritual da família, ele precisa ser aquele que cultiva a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a Deus. Famílias que não ouvem a voz do Espírito Santo acabam construindo suas decisões baseadas em emoções e muitas vezes conselhos humanos, conselhos errados, que acabam levando à queda da casa. E quando a palavra ela não é ouvida, a casa ela perde o prumo. A casa ela perde o prumo. Mas quando a voz de Deus ela ecoa dentro da casa, o caos se organiza, a direção ela fica clara, e o ambiente ele é cheio de paz, porque tem a palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, nós temos diariamente que abrir espaço para Deus falar dentro do nosso lar. Você tem que abrir espaço para Deus falar no teu lar. Aleluia. Sabe por quê? Tem muitos lares que estão com ruídos da distração. Eu vou repetir para você: tem muitos lares que estão com ruídos da distração, e Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: tire o ruído da distração, desligue o excesso de vozes do mundo e volte os ouvidos à voz do Espírito Santo. Aleluia. Faça da mesa da tua casa um altar de diálogo,
Faça da sala da sua casa uma sala, um santuário de adoração, porque a família que escuta a palavra, ela tem direção, mesmo quando o mundo está perdido. Mas a família que escuta a palavra de Deus, ela é direcionada por Deus, ela é direcionada pelo Senhor. E assim diz o Senhor para nós nesta noite: estou abrindo os ouvidos espirituais da tua casa hoje. Vou restaurar o ambiente espiritual do teu lar. Deus está dizendo, aleluia, para famílias aqui hoje, que haverá discernimento nas tuas decisões e paz nas tuas conversas, diz o Senhor. Aonde havia silêncio espiritual, haverá revelação de Deus, e aonde havia confusão, haverá sabedoria de Deus, e também vai haver paz dentro da tua casa, assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A casa edificada sobre a rocha, meus irmãos, quando nós edificamos a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha, ela é sustentada pela obediência, pela palavra de Deus. Jesus, ele disse assim, o homem prudente ouviu e praticou. Aleluia. Sabe por que Jesus, ele disse isso? O homem prudente ouviu e praticou. Por quê? Não basta apenas ouvir, não basta, é preciso obedecer. Porque ouvir, tem muitos que ouvem, sim ou não? Muitos ouvem a palavra, mas nem todos querem obedecer a palavra. Ou seja, não basta ouvir, é preciso obedecer. E a obediência à palavra de Deus, quando nós obedecemos a Deus, meus irmãos, a obediência, ela é o cimento que fixa a palavra na estrutura do coração, do nosso coração. Por exemplo, Abraão, ele obedeceu e ele viu o impossível acontecer na sua vida. Noé, ele obedeceu e preservou a sua família no dilúvio. Aleluia. Pedro, ele obedeceu à voz de Jesus, e Pedro lançou as redes, e ele teve uma pesca milagrosa que mudou a sua história. É preciso obedecer. Famílias obedientes, aleluia, famílias obedientes à palavra de Deus, elas constroem história, enquanto famílias que resistem à direção de Deus acabam se perdendo nas tempestades. Por isso que tem muitas famílias se perdendo na tempestade, porque não querem ouvir a voz de Deus. E famílias que, quando famílias elas são obedientes a Deus, elas constroem história, aleluia. Quando ela obedece a Deus, ela constrói uma história de paz, de harmonia dentro da sua casa. Mas a família que resistem à direção do Senhor, estas famílias acabam se perdendo nas tempestades. E o termo aqui, praticar, significa agir de forma criativa e constante. Jesus está dizendo que obedecer é construir continuamente, ou seja, obedecer é construir diariamente, mesmo quando não se entende completamente. É uma construção, é você construir diariamente. Sabe por quê? Porque a obediência é o alicerce que mantém a estrutura firme da tua casa, mesmo quando os ventos contrários sopram. Mesmo quando os ventos sopram. Aleluia. Muitos lares têm fé, mas não têm prática. Ou seja, têm fé, mas não praticam a palavra de Deus. Conhece a palavra, mas não aplicam a palavra de Deus dentro da sua casa. Porque a casa edificada sobre a rocha é aquela onde o perdão ele é praticado,
A casa, aleluia, quando ela é construída sobre a rocha, aleluia, ela é aquela, meus irmãos, aonde o amor é vivido e aonde a fidelidade, ela é mantida dentro daquela casa. Ei, casamentos obedientes à palavra de Deus permanecem. Famílias obedientes à palavra de Deus florescem. A obediência é a linguagem do amor verdadeiro de Deus, do amor do Senhor. Ei, nós temos que aprender uma coisa. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você hoje: seja obediente nas pequenas coisas. E como você é obediente nas pequenas coisas, pastor? Na maneira como fala. Aleluia. Na maneira como você fala. Perdoa. Lidere a sua casa. Serve a sua casa. Pais, mostrem obediência a Deus, para que os filhos aprendam o caminho da fé. Mães, mostrem obediência a Deus, para que os filhos aprendam o caminho da fé. Porque nós somos espelho para nossos filhos dentro da nossa casa. E nós temos que mostrar a eles a nossa obediência a Deus, a obediência ao Senhor. O lar que obedece a Deus se torna um reflexo do reino de Deus, do reino do Senhor. E Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: aleluia, eu estou construindo o teu lar com tijolos de obediência nesta noite. Aonde a desobediência trouxe perdas, eu trarei restauração, diz o Senhor. A tua casa será exemplo de fidelidade, e a tua obediência abrirá portas que estavam trancadas e vai atrair a minha presença de uma maneira permanente lá dentro da tua casa. Quem crê, levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. A casa edificada sobre a rocha, ela permanece firme em meio a tempestades. Jesus, se você olhar aqui, uma parte do texto que me chama muita atenção, Jesus, ele não disse se vier a tempestade. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não falou se vier a tempestade. Jesus, ele falou assim, mas quando vier a tempestade. Mas quando vier. Por que Jesus ele disse, por que Jesus ele disse mas quando vier, e não disse se vier a tempestade? Jesus ele disse mas quando vier, por quê? Porque todos nós, sem exceções, não estamos livres da tempestade. Todos nós passamos por tempestade. Ou seja, a tempestade, meus irmãos, ela é inevitável. Por isso que Jesus está falando, mas quando vier. Mas quando vier. Porque a tempestade é inevitável. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite, para você guardar no teu coração. Preste atenção nisso. A tempestade é inevitável, mas a queda ela é opcional. A tempestade não tem como você evitar ela, mas a queda é opcional. Mas como assim, pastor? A queda é opcional. Sabe por quê? Se você olhar nesse texto, nessa parábola dos dois alicerces, você vai ver que o mesmo vento que destruiu casas na areia é o mesmo vento que revela a força das casas edificadas sobre a rocha. Porque o mesmo vento que soprou contra a casa que estava na areia é o mesmo vento que soprou também sobre a casa que estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Sabe, meus irmãos, aqui nós vemos que o dilúvio, ele testou Noé, a fome testou José, o deserto testou Israel, e as provas testam cada lar hoje também. Mas em todas as histórias, preste atenção nisto, em todas as histórias, Deus
Deus preservou quem estava firmado nele. Quem estava firmado nele. E isso significa que o vento pode soprar, a tempestade pode vir inevitavelmente, mas se você estiver firmado nele, a tua casa vai permanecer de pé. Vai permanecer. Não que você é melhor, que você é mais forte, não. Por quê? Porque você está firmado no Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré. Está firmado nele. E a expressão aqui, quando diz não caiu, no texto original, meus irmãos, carrega a ideia de não ser derrubada completamente, mesmo que às vezes abala, mas não vai cair. Não vai cair. Aleluia. Isso significa que Deus não promete ausência de luta. Deus não promete. Ei, cuidado com esses evangelhos por aí, que pregam que você aceitar Jesus, que você estiver na presença de Deus, você vai levar somente uma vida de mar de rosa, de flores. Não. A tempestade é inevitável. Mas a diferença, meus irmãos, aqui, que Deus ele preservou quem estava firmado nele. Se você está firmado nele, o mundo pode estar em caos tremendo, pode estar em crise, pode estar em tempestade, mas você vai permanecer, porque está firmado nele. Está firmado em Jesus. Aleluias, glória a Deus. E ele não promete ausência de luta, mas resiliência divina em meio a ela. Ou seja, ele vai te sustentar no meio a ela. Meus irmãos, se nós olharmos, não precisa ir longe não, você pode olhar até mesmo na sua volta. Há famílias que estão em meio a ventos, tempestades que representam enfermidades, tempestades que representam crises financeiras, tempestades que representam conflitos conjugais, tempestades que representam perdas emocionais. Ei, a tempestade vem para provar onde está o seu fundamento. A tempestade vem para provar onde está o fundamento. E eu pergunto para você hoje, meu irmão, minha irmã, onde está o teu fundamento? Quem constrói sobre Cristo sente o vento, logicamente, mas não é destruído. Você vai sentir o vento soprar, mas não é destruído. Quem construiu sobre emoções ou emoção, ou quem constrói sobre aparência, como muitos têm construído sobre emoções, têm construído sobre aparência, esta cai com facilidade. Famílias que são construídas por emoção, por aparência, caem com facilidade. Mas aqueles que estão construídos na rocha, que é Jesus, permanece firme nele. Permanece nele. Ei, não interprete a tempestade como sinal de abandono de Deus, porque muitos pensam que quando o vento sopra, quando a tempestade sopra, muitos pensam: ah não, Deus me abandonou, Deus já não me ouve mais. Não interprete desta maneira, mas interprete como uma oportunidade de firmar-se mais em Deus, de firmar-se mais nele. Ore com a sua família nas crises, ore com seus filhos na dificuldade, ore, faça o teu lar um altar de oração. É isso que está precisando nos lares, meus irmãos. É isso que está precisando na família. Orar com a sua família na crise, orar com seus filhos, esposa, esposo, vice-versa. Ore, fale de Deus, fale da fidelidade de Deus, mesmo quando a dor vier, mesmo quando o sofrimento vier, mas fale da fidelidade de Deus, porque o lar que resiste na fé é o lar que o céu vai honrar também.
Se você resiste na fé, meus irmãos, Deus vai te honrar. É isso que precisa. Sabe por quê? Há lares que há muita murmuração, xingamentos, contendas, ninguém compreende ninguém, brigas, não tem empatia, vai falar uma coisa, já trata com estupidez. Não é assim. Ore, busque a palavra de Deus, e Deus diz assim, ó: a tempestade não vai te derrubar, a tempestade não vai derrubar a tua casa, não vai derrubar a tua família. Eu sou a rocha debaixo da tua casa, diz o Senhor. Eu sou a rocha que estou sustentando a tua casa. O que foi abalado será reerguido, diz o Senhor. A estrutura da tua fé permanecerá intacta, e o testemunho da tua vitória edificará também outras famílias. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter a nossa casa edificada sobre a rocha. E quando a casa é edificada sobre a rocha, ela é marcada pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Quando a arca da aliança, ela entrou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Lá a Bíblia diz assim, ó: o Senhor abençoou toda a sua casa. Porque a arca da aliança representava a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus entrou dentro da casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou toda a sua casa. A presença de Deus, ela muda a atmosfera do teu lar, da tua casa. O que era deserto agora começa a florescer dentro da tua casa. O que era frio se aquece pela presença de Deus, e o que estava morto revive pela presença de Deus, pela presença do Senhor. Famílias que abrem espaço para o Espírito Santo, eles veem o ambiente espiritual mudar, porque a presença de Deus, meus irmãos, é o elemento que diferencia uma casa comum de uma casa ungida por Deus. Uma casa comum, uma casa ungida por Deus. A rocha mencionada por Jesus representa o Cristo, o ungido. Edificar sobre a rocha é permitir que o Espírito Santo governe as emoções, é permitir que o Espírito Santo governe as decisões e os relacionamentos dentro do teu lar. Ei, a presença do Espírito Santo, ela traz discernimento mesmo nos conflitos. A presença do Espírito Santo, ela consola nos momentos das dores, no momento de perda, ela consola, aleluia, os membros da família. O Espírito Santo não visita, meus irmãos, apenas casas santificadas, ou seja, ele não só faz visita na casa santificada, mas ele habita dentro da casa santificada. Ele habita lá dentro. Ei, crie um ambiente onde o Espírito Santo se sinta à vontade lá dentro da tua casa. Tire palavras de iras, tire palavras de contenda de dentro da tua casa, e coloque palavras de graça. Substitui as discussões por orações. Porque, meus irmãos, quando o Espírito Santo ele é honrado, a glória de Deus se manifesta dentro da nossa casa. Tem que tirar discussões, troca por oração, clame. E o Senhor hoje diz: hoje eu entro na tua casa com a minha presença, diz o Senhor, e derramarei paz aonde havia confusão, trazereis luz aonde havia escuridão, e vou trazer consolo aonde havia dor. Ou seja, a atmosfera do teu lar vai mudar, porque o Espírito Santo será convidado permanente para habitar dentro da tua casa.
Quem convida o Espírito Santo nesta noite? Então diga: vem Espírito Santo, vem, habita em mim, habita também na minha casa e na minha família. A casa edificada sobre a rocha, ela deixa um legado. Ela deixa um legado de fé, até mesmo para as próximas gerações. Josué, por exemplo, ao final da sua vida, Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que Josué declarou isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué entendeu que a fé verdadeira não termina em nós mesmos. A fé verdadeira, ela precisa ser transmitida. Ela precisa ser transmitida. Famílias edificadas sobre Cristo se tornam raízes espirituais de gerações inteiras. A fé de uma mãe intercessora pode sustentar filhos distantes. O filho pode estar distante, mas a fé de uma mãe intercessora pode sustentar ele. Pode sustentar. A obediência de um pai temente a Deus, pode marcar o destino de netos e também bisnetos. Aleluia. A palavra casa, ela significa não apenas estrutura física, mas a palavra casa, ela também significa uma linhagem. Uma linhagem significa descendência, significa posteridade. Ou seja, Jesus não fala apenas de uma casa presente, mas Jesus também está falando de um legado futuro. De um legado futuro. A casa firmada sobre a rocha, ela gera frutos, e esses frutos são frutos duradouros. Ela é o farol em meio às trevas, ela é o exemplo em meio à decadência, e ela é inspiração também para outras famílias. Para outras famílias. O testemunho de quem vive sobre a rocha é mais forte do que qualquer discurso religioso. Porque não adianta eu fazer um discurso religioso, meus irmãos, mas eu tenho que viver sobre a rocha, porque o meu testemunho de vida é mais forte do que a religiosidade. É mais forte. Já vou concluir. Nós temos que deixar herança espiritual aos nossos filhos. Deixe herança espiritual aos seus filhos. A memória de uma mesa de oração, de uma mesa de comunhão, de uma Bíblia aberta dentro da tua casa, palavra, de um amor que suportou as tempestades. E eu pergunto aqui: que legado tem deixado no meio da tua casa, da tua família? A fé que você vive hoje se tornará o fundamento que sustentará também os seus descendentes. E Deus diz para nós hoje: farei da tua casa um referencial de fé. Teus filhos andarão na minha presença, diz o Senhor. Teus netos colherão frutos do teu testemunho. O teu nome será lembrado como de alguém que construiu sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Famílias edificadas sobre a rocha não são perfeitas, mas são firmes. Amém? Não são perfeitas, mas são firmes. A diferença entre cair e permanecer está no fundamento. E esse fundamento, ele é invisível. Mas esse fundamento invisível é que sustenta tudo, que é a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, que nós podemos sentir Ele. E o Senhor hoje está reconstruindo casas que estavam rachadas,
que estavam a ruínas, está restaurando colunas espirituais, e Ele está reafirmando alianças familiares aqui nesta noite. Oh, aleluia! Cristo, meus irmãos, Ele é a rocha que nunca se abala, nunca se abala. Se a tua casa, se a tua vida, se a tua família estiver nele, ela suportará tudo e permanecerá de pé para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui.